Estamos no mês de março, é um mês especial porque ele é dedicado às mulheres e eu decidi neste mês tirar algum tempo para estudar a história das mulheres da Bíblia Sagrada. Assim sendo, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho acerca de uma mulher que todos nós conhecemos, a mulher do fluxo de sangue. Mas antes de abordar este mesmo tema e o entendimento que o Senhor colocou no meu espírito, algo muito interessante que me conduziu até aqui. Após a minha compreensão, eu comecei a estudar e a compreender a realidade de filha. Após ter aceitado Cristo como meu único e suficiente Salvador, como meu Pai, eu comecei a constatar que há algo muito profundo, a paternidade. Tudo porque após ter aceito Ele, eu me tornei a sua filha amada. E é um sentimento muito lindo, é um sentimento muito puro, saber que eu tenho um pai que me ama e o seu amor é incondicional. Mas a par desta realidade, algumas vezes eu me esquecia de me comportar como filha e me comportava como mulher. Tudo porque o tempo, a dinâmica da vida e as experiências que eu passava ao longo do tempo me tiravam desta categoria de filha e me faziam me tornar numa mulher. E eu sei que de alguma maneira todas nós passamos por essa transição, passamos por esse processo, principalmente em circunstâncias que nós estamos, na realidade, no contexto que nós vivemos. Todas nós, mulheres, lutamos pela nossa independência financeira. Queremos ser prósperas, queremos ser grandes, queremos ter um negócio, queremos ter uma empresa, queremos atingir os mais altos níveis, patamares deste país, deste mundo. E na mesma sequência, no meio desta dinâmica toda, nós passamos por situações que geram traumas em nós. Passamos por dores, passamos por tristezas, passamos por angústias, passamos por mágoas e infelizmente todas estas situações nos tornam mulheres. E mulheres traumatizadas, mulheres magoadas, mulheres tristes, mulheres infelizes. E infelizmente isso é tão real, mas tão real, que até na nossa dinâmica, até na nossa relação com Deus, nós nos posicionamos enquanto mulheres e esquecemos que na presença do nosso Pai, nós não somos mulheres traumatizadas, nós não somos mulheres magoadas, nós somos filhas e devemos buscá-lo enquanto filhas, devemos adorá-lo enquanto filhas, devemos até mesmo apresentar as nossas dores enquanto filhas. Mas é um desafio muito grande, porque a mesma filha acabou por se tornar uma mulher que não esteve isenta destes mesmos desafios, que não esteve isenta das mesmas coisas que eu acabei por vos referir. Mas ao abrirmos a Bíblia Sagrada, encontramos várias interações que Deus tinha com mulheres. E no meio dessas mesmas interações, o posicionamento e a resposta que Deus dava era baseada em duas. Se nós formos analisar a interação que Deus tinha com mulheres na Bíblia Sagrada, ou Ele tratava elas enquanto mulheres, ou Ele tratava elas enquanto filhas. Em várias interações, em várias respostas, Deus dizia a elas: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas nós às vezes esquecemos que é necessário sim nos posicionarmos enquanto filhas, apesar de sermos mulheres. E é a respeito disso que eu quero falar. A Bíblia nos fala da história da mulher do fluxo de sangue. Ela encontra-se no livro de Lucas, do livro Lucas 8, Mateus 9 e Marcos 5. E a mulher do fluxo de sangue, basicamente, foi uma mulher que padecia de uma doença, que por muito tempo ficou adoecida, procurou ajuda médica, não conseguiu encontrar a solução e na busca da solução do seu problema, ou seja, da sua doença, ela gastou tudo que tinha em médicos, tudo o que ela tinha, mas ainda assim ela não foi curada, ainda assim ela não conseguiu encontrar a solução do seu problema. Apesar de tudo isso que ela estava a viver,
a sua doença, o tempo todo padecendo, nada lhe impediu de ir ter com Jesus. Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no versículo 26 e 27, ele mesmo diz: tendo ouvido, ele havia sofrido muito nas mãos dos médicos, tendo gastado tudo quanto possuía em obter, mas não conseguia fazê-lo. Pelo contrário, ela só piorava. E por que é interessante falar sobre a mulher do fluxo de sangue? Porque ela é uma mulher que por muito tempo ficou doente, por muito tempo padeceu, por muito tempo necessitava de uma cura. Chegou ao ponto de gastar tudo o que tinha em médicos, mas apesar do que ela vivia, apesar da dor, apesar da doença, apesar do tempo, apesar dos gastos que implicou a sua doença, ela não mediu esforços para ir ter com Jesus. E nós estamos num tempo que, enquanto mulheres, nós não conseguimos ter o mesmo posicionamento que a mulher do fluxo de sangue teve. Nós somos pessoas reais, nós somos mulheres e nós sabemos a dificuldade e o desafio que há em todos os meses. Nós passamos por um ciclo em que o nosso próprio corpo nos obriga e nos coloca cativos diante de uma fase de período. Então, a mulher do fluxo de sangue, num contexto diferente do nosso, em que nós estamos nesta fase por 2, por 5, 3, 4 dias, a mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, esteve nessa situação. E eu disse-vos há pouco tempo, ela gastou tudo o que tinha, ela estava doente, ela padeceu, mas ainda assim, quando ouviu falar de Jesus, ela pegou tudo o que tinha, e esse tudo basicamente era nada, e foi ter com Jesus. E é interessante falar sobre isso porque nós não conseguimos ter, enquanto mulheres, a mesma atitude que a mulher do fluxo de sangue tinha. Ela podia apresentar desculpas, ela podia dizer: bem, passaram-se 12 anos e eu não tenho por que ir ter com Jesus, porque eu já gastei tudo o que eu tinha. Mas ainda assim, ela teve a capacidade, ela teve a força interior, porque fisicamente ela não tinha nada, que lhe permitiu ir ter com Jesus. E a minha pergunta para si é: qual é a sua desculpa? Qual é a tua situação que te coloca parada, que te coloca limitada ao ponto de ir ter com Jesus? E isso é tão interessante, mas tão interessante, que no versículo 27, a própria Bíblia diz que, tendo ouvido a respeito de Jesus, ela não ouviu a respeito de uma outra pessoa. Ela não ouviu a respeito dos melhores médicos, porque pelos médicos ela já tinha passado. Ela ouviu falar de Jesus. Mas é tão desafiador e tão difícil hoje em dia nós fazermos essa filtragem nos nossos ouvidos, na medida em que nós preferimos ouvir falar de outras pessoas ao invés de ouvir falar de Jesus. E até mesmo quando ouvimos falar de Jesus, nós não temos uma atitude. Muito pelo contrário, eu prefiro ter uma atitude ao levantar e ir ter com uma mulher porque eu ouvi falar que ela mencionou o meu nome, ao invés de ter uma atitude ao ouvir falar de Jesus, de me levantar e ir ter com Ele. E é necessário que se fale sobre isso, porque enquanto mulheres, nós não temos a capacidade que a mulher do fluxo de sangue teve. Ela não viu Jesus, ela simplesmente ouviu. E com isso que ela ouviu, ela decidiu tomar uma atitude e ter com a pessoa certa. Ela não foi ter com as pessoas que lhe disseram. Ela não foi ter com terceiros, ela foi ter com Jesus, porque ela sabia que, apesar do tempo que passou padecendo, apesar do que ela gastou, ainda assim era possível Jesus lhe curar. E isso para mim gera um escândalo, me deixa muito pensativa, porque na situação em que ela estava, ela gastou tudo o que tinha. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo e ela estava padecendo. E algumas vezes nós temos que compreender que, apesar da doença ter se manifestado fisicamente, presumo eu que emocionalmente ela também estava doente. Porque cá entre nós, quando nós estamos a passar por alguma doença, nós sabemos que até as nossas emoções são influenciadas.
Então, a mulher do fluxo de sangue, mais do que uma doença física, emocionalmente, ela também estava debilitada, 12 anos doente. A estrutura dela mental não era a mesma, porque ela estava 12 anos padecendo, necessitando de uma cura. Mas ainda assim, a par da doença dela física e da debilitação dela emocional, ela confiou, ela ouviu e ela crê, ela acreditou que é possível sim Jesus me curar. E agora eu entendo porque que se diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós não queremos ouvir acerca de Jesus. Nós preferimos ouvir acerca de outras pessoas, nos mover acerca de outras pessoas, acreditar, crer nas outras pessoas, ao invés de fazer o que a mulher do fluxo de sangue fez, só de ouvir a respeito de Jesus, decidiu ir atrás dele. E é incrível que após ela passar por essa experiência toda, após ela ter ido atrás de Jesus, após ela ter tocado em Jesus, algo incrível aconteceu. E o versículo 31, 30 e 31 menciona isso. Jesus logo percebeu que dele havia saído um poder. E esse mesmo versículo remete-nos àquilo que eu disse no começo, a paternidade. Porque enquanto filhas, há algo que nos é reservado. Se eu tenho uma filha, eu sei que automaticamente, enquanto mãe desta mesma criança, há algo reservado para ela, há algo especial para ela, há algo que eu tenho reservado para esta mesma filha. E com Deus acontece a mesma coisa. A mulher do fluxo de sangue foi ter com Jesus, e de Jesus ela conseguiu obter poder. E aí eu compreendi que algumas vezes nós não conseguimos obter nada porque nós vamos ter com a pessoa errada. Nós não conseguimos obter nada porque nós não soubemos primeiro nos posicionar enquanto filhas e esquecemos que há coisas que só recebemos por causa da paternidade. Há coisas que nós só temos acesso por causa da paternidade do nosso Pai Celestial. Até mesmo a salvação, só temos acesso à salvação quando nós reconhecermos e renunciarmos, morrermos para nós mesmos e decidir viver para Cristo, abandonar a vida de pecado, crendo que um dia nós vamos morrer e que um dia vamos ressuscitar. E a mulher do fluxo de sangue, mais uma vez, nos mostra que, afinal de contas, enquanto filhas, há algo que nós temos reservado do nosso Pai. E é o poder. E é esse mesmo poder que ela teve acesso ao tocar, ao ir ter com Jesus. E a resposta que o Mestre lhe deu remete-nos pela segunda vez àquilo que nos trouxe no tema de hoje. Ser simplesmente filha. Porque quando nós somos filhas, eu disse-vos no começo, nós saímos da posição de mulheres e nos tornamos filhas. Por isso a minha proposta para si é essa. Aceite e tenha consciência de que você é filha. Não aceite se tornar uma mulher traumatizada. Não aceite arrastar os teus traumas, as tuas dores, na medida que, até na tua relação com Deus, tu te esqueces de se tornar uma filha que apresenta as suas dores ao Pai, uma filha que adora ao Pai devidamente, uma filha que sabe se relacionar com seu Pai. Por isso, a proposta que eu te apresento por meio desse vídeo, por meio desse pequeno entendimento, é esta: posicione-te como filha, adore ao Senhor enquanto filha e permita-se, deixe que tu mesma sejas uma filha, sejas a filha amada de Deus, porque nós temos um Pai Celestial que conhece as nossas dores. Tu tens um Pai Celestial que sabe tudo aquilo que tu tens enfrentado, mas talvez a única coisa que tu precisas é te colocar no lugar de filha. É adorar enquanto filha, é se submeter à voz do seu Pai, é se submeter à vontade do seu Pai, porque se tu és filha e tu és um pai, há coisas que tu não podes fazer por si mesmo, tu não podes decidir avançar, tu não podes decidir recuar, tu não podes decidir saltar do barco, porque tu tens um Pai e tu não tens o direito de escolha.
Tu não podes bater no peito e dizer: eu posso viver a minha vida, eu posso fazer as minhas próprias escolhas. Não, isso está errado. Tu tens um pai e tu tens responsabilidades, tu tens obrigações, tu tens deveres dentro desta relação que é estabelecida com teu Pai Celestial. E é tão lindo, mas tão lindo, que no começo eu vos disse que Deus, na interação com mulheres, ou Ele trata elas enquanto mulheres, ou Ele trata elas enquanto filhas. A minha questão é: quem era a mulher do fluxo de sangue? O próprio capítulo nos fala sobre isso, a filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia. Mas na interação com Jesus, após passar todos esses versículos, a última fala de Jesus é: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre deste mal. Só isso é suficiente para que nós tenhamos a consciência que, apesar da mulher, que a sociedade, que o mundo, que as dores, que os traumas nos obriga a carregar, nós somos filhas e não podemos nos esquecer que diante do Pai nós devemos adorar, buscar, apresentar até mesmo tudo isso na qualidade de filha. Essa é a mensagem que eu tenho reservada e guardada para si. Eu espero que o Senhor tenha falado consigo por meio dessa mensagem e que tu compreendas, acima de tudo, que tu tens um Pai Celestial, que tu tens um Pai que te ama incondicionalmente e que não há nada que possa te separar do amor do teu Pai. Tu tens um Pai. Não te sintas abandonada, não te sintas rejeitada, não te sintas sozinha, porque a própria Bíblia diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Ele nunca vai te abandonar. Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus. Deus tem coisas boas para ti. Deus tem a cura, Deus tem a resposta, Deus tem a solução que tu precisas. Mas talvez a única coisa, a única atitude, o único posicionamento que tu deves ter de agora em diante é um posicionamento de filha amada de Deus. Fique com a paz do Senhor, filha amada de Deus.